Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com a Jennifer, ela é minha funcionária, nós estamos aqui em casa e nós resolvemos gravar um documentário, pode-se assim dizer, da vida dela. Ela é brasileira, esposa, filha e ela tem 7 filhos, isso mesmo, 7 filhos. Então nós vamos contar aqui como que é essa batalha, né, essa luta do dia a dia, os prazeres, tudo é ônus e bônus, né? Tem coisas boas, tem desafios, mas principalmente eu digo para ela que ela me ensina muito, porque imagina, qualquer curso de produtividade acho que não vai ensinar o que ela tem para ensinar, né? Ela vive na prática esse desafio de educar 7 filhos, né, e ainda gerir a sua vida particular, tem o marido, tem os seus pais, enfim. Então ela vai contar isso tudo pra gente. Fiquem aí, que será uma série com diversos capítulos aí para você acompanhar essa trajetória. Fechado? E hoje eu queria começar, Jennifer, enquanto a gente vai fazendo um café da manhã, a gente vai gravando esse episódio. Queria que você contasse de todas as batalhas que nós vamos contar, várias, mas hoje qual é a mais difícil, assim, a mais desafiadora que vem na sua cabeça? Então, são muitas, né? Primeiramente, bom dia a todos. Deixa que eu vou fazendo aqui. Bom dia a todos. Então, Creito, é muita. Você já põe duas aqui, né? Já duas. São muitas coisas, né? Que a gente vai, nesse encaminhado programa, a gente vai contar de tudo. Vocês vão saber de tudo, só ficar ligadinho aí, assistindo a gente. São muita coisa boa, muito aprendizado, muita coisa marcante. Quem gosta de chorar vai chorar bastante, se emocionar, aprender. E aprender assim, igual eu tô aprendendo. A gente vem vivendo, eu tô aprendendo com o Creito. Ele tá me ensinando também muita coisa legal. Tô vivendo uma transformação que vocês vão descobrir aí também. Uma transformação bonita na vida aí. Tô melhorando. É muita coisa, né? Então, mas pra mim, hoje em dia, o que é mais difícil pra mim é encaminhar meus filhos. Eu quero que eles esteja uma vida em paz, que não precisa trabalhar tanto, que tenha um futuro de vida, né? Encaminhar longe da droga, de tudo que é ruim, né? Então, para mim, a minha luta mesmo de verdade é essa. E tem uma coisa que eu falo muito, que o ambiente ele muda, ele transforma. E você mora num bairro que é relativamente mais humilde, certo? Sim. Então tem de tudo lá, certo? De tudo. Como é que você blinda a tua família de tudo isso? Das amizades? Não só a questão de bairro onde você vive, né? Mas tem as escolas e por aí vai, né? Essa é uma grande preocupação que eu tenho com os meus, porque a gente não controla. Pode estar numa escola mais cara, na média ou na mais baixa, sempre tem alguém que influencia para o mau caminho, né? E como é que a gente blinda os nossos filhos e não seguir esse mesmo caminho do mal? Mostrando a realidade, né? Eles têm que conviver com a realidade. A gente não pode proibir nossos filhos de tudo. Eles têm que ter participação também de tudo, para eles saber o limite. Eles têm que saber com quem, aonde eles vão chegar. Por isso que o conselho dentro de casa na verdade, o carinho ali dentro de casa é o fundamental também, porque eles têm que saber que aquele caminho ali que estão levando tipo, tudo. Eu costumo dizer que o caminho do errado tudo é certo. Legal. O caminho do errado, tudo é certo. Explica isso pra gente. Porque tudo é liberado. Ninguém critica ninguém. Por quê? Porque faz a coisa errada, né? Então, o caminho do errado, tudo é certo. E esse certo, que é tudo errado lá na frente, né? Tudo vai dar errado, se você escolher esse caminho. O caminho do mais fácil, né, do mais rápido, muitas vezes não leva pro bom caminho, né? Sim. Basicamente é isso. E a gente costuma dizer assim, eu costumo falar para eles, pensa, a gente não tem aquele botãozinho que você aperta e volta tudo e se conserta. Então pensa direito o que você vai fazer, planeja, escolhe bem. O que você vai fazer, para quê? Para amanhã você não errar. E a Jennifer, por mais que ela tenha tido filho jovem, quantos anos você teve, o Samuel? Eu estava com 16. 16, só que você já era casado. Sim, eu casei na igreja, casei certinho, casei 1 ano depois de casada, Samuel nasceu. E você também educa seus filhos para terem essa postura, né? Sim. Mas e como é que você... Porque os amigos da sua filha, do seu filho, provavelmente já engravidaram. Sim, tem algumas amigas Algumas que já.
Tem algumas amigas da minha filha que já têm filhos, né? Pequenininha, crianças pequenas já tem relacionamento, já. Então eu presto muito isso, que eu falo pra eles assim, que eu queria que eles, como se diz, que eles, tipo, que eles tenham liberdade para fazer o que eles quiserem da vida deles. Morar fora do Brasil, estudar, correr atrás. Então, se eles tiverem um relacionamento ou acabar engravidando mais novo, não que um filho estraga a vida, porque não estragou a minha, né? Eu não trocaria, se eu pudesse voltar no tempo, os meus 7 filhos. Mas eu falo para elas que elas iam deixar de viver algumas coisas, viver para elas, para poder viver para os filhos, daí é mais complicado. Mas eu tento elas casam enxergar, né? Que também tá muito nova para, né? Para ter um relacionamento, para viver assim. Porque filho é bênção, mas tudo na hora certa, né? Tem que Eu ser acho que com tudo planejamento. Né? eles têm que estudar, têm que correr atrás do seu sonho. Depois vem família, depois vem relacionamento, certinho as coisas. Né? E teve alguma situação que você teve que resgatar eles de uma situação difícil? Que você estava vendo assim que, puxa, ele está indo para esse caminho não vai dar certo. Várias vezes. Tem várias vezes. Tem algum caso para contar pra gente? Então, é complicado porque eu costumo dizer assim que a gente já vive, essa época que eles estão vivendo, a gente também já viveu, só que épocas diferentes. E hoje em dia tudo é diferente, né? Tecnologia, tudo é diferente. Então, para mim é mais difícil, porque como são 7, para mim conseguir controlar, eu preciso ter uma vida, preciso trabalhar, então é muito difícil. Só que mesmo assim eu tô ali cobrando. Eles falam assim, esse dia eu vi no celular da Ana, Dona da Razão. O meu nome tava Dona da Razão. Dona da razão. É assim No, que essas crianças te veem. eu sou dona da razão, que eu tenho razão de tudo. Tudo eu sei o que eu tô falando, tudo eu sei. Então, eu brigo com eles por quê? Porque eu já passei por essa fase também. Certo. Só que era mais, tipo assim, tinha mais amor. Tipo assim, tinha mais amor entre as pessoas antigamente. Hoje em dia tá todo mundo mais distante um do outro, por causa desse negócio de celular, essas coisas. Então, costumo falar pra eles que... É a Emily. A Emily é a segunda mais velha, né? Nunca me deu trabalho, meus filhos, graças a Deus, nunca me deu, os mais velhos nunca me deu trabalho, sempre foi bom aluno, tudo. Só que a Emily começou com envolvimento, com umas amizades. Então eu um dia deixei ela ir para uma festa, que ela falou que ela ia posar na casa de uma amiga. Só que chegando lá não era só amiga e posar ali, dormir, uma festa do pijama, era uma festa mesmo. E eu do serviço de noite, cheguei do meu serviço, era 1h da manhã. Falei pro meu marido, põe eu na moto, vamos lá atrás dela. Cheguei lá, tava tendo uma festa, eu entrei no meio da festa, falei lá que era para... E acabei com a festa, na verdade, né? É minha filha, é de menor. Quantos anos ela tinha, né? Ela tinha uns 14 anos na época. 14 e falei, anos. isso aí não é o futuro, é isso que você quer pra você? Esse é o futuro que você quer pra você? Aí ela chorou um monte. Eu falei, agora você vai... Eu fui andando de moto do lado dela e ela de a pé. Eu falei, agora você vai pensando até em casa o que você fez. E ela nunca mais fez isso? Nunca mais. Você chegou a conversar com ela depois? O que você achou disso? Não, ela... Aquelas amigas devem ter tirado sarro, brigado Não, com porque ela. na verdade todo mundo... as crianças... Eu tenho sorte dos amigos dos meus filhos me tratar como se fosse mãe deles também. Por eles querer falar assim pra mim, assim, eles falam assim, tia, eu gosto de você como se fosse minha mãe. É aniversário, mandaram mensagem pra mim, que tia, eu queria que você fosse minha mãe, a gente passa um momento junto, a gente tá distante. Porque eles viu que eu sempre não deixei faltar nada para meus filhos. E também eu brincava com eles também. Então isso daí pega muito, né? Porque a maioria dos pais são distantes, como a gente mora em comunidade, muitos pais abandonam os filhos, vão embora, né? Deixam os filhos com a avó, crescer com a avó. Então eles sentem falta disso. De um pai, de uma mãe, então eles se apegam no pai do coleguinha, né? Caramba, e vocês têm essa estrutura familiar muito bem montada, né? Sim. Então tem muita criança que dá. Quando eu tava. Minha folga era no sábado de manhã. A maioria das vezes. A maioria dos lugares era no sábado de manhã ou no domingo, né? A maioria das vezes era no domingo. Então tinha criançada que sabia a hora do meu almoço. Aí dava 1h, porque daí como eu tava em casa de folga, daí até fazer serviço tudo, era 1h apontava aquelas crianças no portão de casa. Tinha mais gente, então. Mais gente. Tipo, na época eram 6 filhos, 5 filhos. E cada 5 filhos levava 3 crianças, 3 amigos, 2 amigos, Caramba. 1 amigo, 4. Aí tinha vizinhos que acordavam cedo, já ia tipo umas 8h da manhã em casa, as criançadas, e ficava o dia inteiro. E o que os meus filhos comiam, o filho dos outros também comia. Então cresceu aquelas criançadas. Você tratou como igual mesmo, né? Sim, como filho mesmo.
Então, a gente costuma falar que hoje eu vejo eles grandão, tem filha de amiga minha que cresceu com a gente, tem filho já no colo, tem criança correndo na casa. É como se... É bonito isso, sabe? É bonito, porque a gente vai acompanhando esse crescimento de amiga, de criança, amigo dos meus filhos. Hoje em dia está dando bem também com meus filhos, fazendo faculdade também. Eu fico Não, legal. triste. Como Alguns não foram, né? E alguns não outros foram foram, pra sim. frente. Uhum. E tem essa festa que você citou, em algum momento aconteceu, por exemplo, dentro da sua casa? Você teve que expulsar as pessoas porque seus filhos fizeram alguma festa lá? Não, isso nunca aconteceu. Não. Sempre tinha alguém em casa, né? Não tinha como fazer festa. Meus filhos, eles são muito, não são de bagunça, assim, sabe? O máximo que eles faziam é festinha de pijama. Você não vai vir na minha festa. Eu lembro do Samuel falando pros amigos dele que estavam fazendo bagunça. Ó, você não vai vir mais na minha festa. Bagunça que eu falo é fazendo arte, pulando de lá pra cá. Ó, você não vai vir na minha festa. Mas eu falo pra vocês, eu sou muito grata a todas essas criançadas aí. Espero que eles tenham um futuro bom também, que são crianças boas também. Tem o Bandeira, amigo do meu filho, Samuel. O Samuel, essa história é bonita, porque o Samuel, ele sempre foi responsável. Escola, casa, escola, casa, escola, casa. E por eu trabalhar até tardão, a gente tem cansaço também, a gente cansa, infelizmente, né? A gente podia não aguentar, tipo, tudo. Daí ele comentou comigo, falou, mãe, eu vou na casa do Bandeira, eu posso ir depois da aula na casa de um amiguinho meu? Eu falei, pode, só que eu não lembro que eu tinha falado isso, porque eu tava meio dormindo. Nossa. E ele ia pra escola de manhãzinha, nunca me deu trabalho, eu acordava cedo, ia pra escola, não precisava chamar. Sempre foi um moleque bem estudioso. Aí quando foi, acho que era 1h da tarde, 2h, uma prima minha que faleceu, eu cuidava deles pra mim, era babá deles. Eles ficavam da escola, eles iam pra casa dela. Ela me ligou, falou assim, Jennifer, você mandou o Samuel pra algum lugar? Porque ele não apareceu. O Samuel não apareceu em casa. Eu já Entrou em banquei as desespero. pernas, falei pro meu patrão, não, eu preciso sair, meu filho sumiu. Ele não é disso. Cheguei na escola, liguei para todos, a diretora ligou para os amiguinhos, não, seu filho deve estar no campo de futebol jogando bola, porque sempre diminui, tipo assim, pensa que a criança está no campo de futebol, ou desceu para uma chácara, ou foi para um rio, alguma coisa. Eu falei, não, meu filho não, pode ser outras crianças, mas o meu filho não tem esse costume, aconteceu alguma coisa. Aí eu pedi pra ela ligar pros amiguinhos dele de escola, da sala de aula deles, pros familiares, né? Aí ela foi ligando pra um, ligando pra outro, só os que tinham telefone e os que atendeu, ninguém sabia dele. Aí quando foi, e eu lá na escola desesperada chorando, eles pegou e ligaram pra... um menininho viu ele, um amiguinho dele, falou, o Samuel, o Vitor Samuel, um gordinho, ele tá lá na casa do Bandeira, lá embaixo, no João Turquino. Tadinho do meu filho. Ele não é gordinho hoje, né, gente? Não, mas ele é a coisa mais linda pra mim. Vitor Samuel, não se percam aí, porque às vezes ela fala Vitor, às vezes ela fala É, Samuel. ele É o mesmo, Vitor Samuel, é o mais mesmo. velho. E ele é o futuro psicólogo. Psicólogo, tá estudando psicologia, né? Acho que tá no 3º ou 4º ano de psicologia. No fim, nem precisou disso. Aí eu fui, briguei com ele, ele falou, mãe, mas por favor, mãe, eu falei com a senhora de manhã, pedi se eu pudesse ir depois da aula para casa do meu amiguinho. Mas infelizmente a gente na correria, não acabei lembrando. Mas foi onde que criou um vínculo de amizade com eles, né? Que eu acho que era da 3ª série, o 2º aninho dele. Então o Samuel sempre foi Hoje é uma história engraçada, né? Hoje é engraçado, mas na época ali rolou uma briga. Ali eu tremia as pernas, eu chorei, eu achei que Deus o livre. Só quem é mãe, pai, sabe o que é isso. Você perder um filho no mercado... já passei por isso, perder, já aquele susto, aquele medo. Você perdeu o filho no mercado? Você estava em quantos? Normal. Não, pra mim era normal. Tipo, essas crianças saírem correndo e sumir, né? E você ficar procurando os filhos no mercado, de loja, das coisas. Tem a praia também que a gente vai contar no caminho também. A gente vai contar. Também pra mim, acho que pra mim foi... Nossa, foi maravilhoso. Mas meu medo de ir pra São Paulo com um monte de criança do ônibus, pegar metrô, que a gente não conhecia, sempre ouvia falar que era movimentado. Pra mim também foi... Antes de ir, para depois chegar aí e acontecer de eu ver que não era um bicho de 7 cabeças. Mas para mim é sempre complicado. Nós vamos contar essa história da praia, que ela é um marco na vida da Jennifer, na nossa vida, né? Fomos juntos para lá e realmente precisa de muito planejamento para você levar
né? Uma família grande e primeira vez, sem experiência, né? Numa cidade que é a maior aí, uma das maiores do mundo, né? Nossa, realmente dá bastante ansiedade. Mas Jennifer, antes da gente chegar lá na praia, vamos contar o antes da praia, né? É. Você nunca tinha viajado tão distante. O Não. mais longe que você tinha ido, onde que era? O mais longe que eu fui com todo mundo junto, Não, ou só você, assim só eu? mesmo. Não, o mais longe que eu fui é Maringá. Maringá, que Maringá. fica a 100 quilômetros daqui onde a gente está, que é Londrina. Maringá é minha terra natal, né? Eu nasci em E Maringá. lá você foi para passear, você foi para Eu fui visitar? para passear, fui para rever parentes, fui em velório dos meus tios também, né? De prima. Acaba que chega uma hora que a gente só viaja para problema ou casamento. Sim, a gente só reencontra a família só nessas ocasiões, né? Ou é festa de um casamento ou um velório, né? E até uma vez você me contou, né, que às vezes era difícil você ser convidada porque convidou você, tem mais 8, né? 7 filhos e o marido. Então, eu também sofro. Ser mãe de um monte de filho é complicado, por causa que daí é festa. Ah, a Jennifer tem. Se vir todo mundo, vai vir 9 pessoas. Aí é um presente para 9 pessoas, né? Então é difícil. Né? Eu tento imaginar que é isso. Só que daí eu vou nas festas, gente, eu levo 2 presentes a mais. Tento levar 2 quilos de carne a mais. É 1 quilo por pessoa. Eu sempre levo um monte de carne. Porque eu sei que minha família é grande, né? Para não ficar chato, né? Ao Rashid, né? Ou a divisão, você leva um pouquinho a mais. Leva um pouco a mais, porque eu tenho consciência que eu tenho bastante filho. E eu também sou grata de ser convidada para ir na festa, porque é difícil, né? Teve casamento que eu já não fui de familiar, porque ia me explicar que eu tinha muito filho, era muita pessoa, não porque não gostava de mim, que gostava de mim. Mas, Jennifer, me perdoa, é muita gente. Não, e eu ia entender. Também não ia sozinha, não. Se chamasse só eu não iria. Deixasse meus filhos para trás, também não iria, não. Ah, legal. Você vê que é interessante você ter essa consciência, né? Tem gente que já quer se aproveitar da situação, né? Ah, já que eu vou lá, fui convidado, vou levar todo mundo e todo mundo vai comer lá. Falou que é para levar, sei lá, 1 quilo de carne, vou levar 1 quilo, os meus come 3 e não tá nem aí. E você tem essa preocupação com o outro, né? Sim. Acho que isso que também torna que as pessoas se preocupem bastante com você também. É meio natural, né? Você atrai essa coisa boa, né? A galerinha aqui em casa já começou a acordar, né? Bom, a gente já tá chegando ao final, vamos deixar um gostinho de Quero Mais pro próximo episódio. Então nós vamos gravar no próximo, nós vamos contar essa história da Jennifer, de como que ela parou de fumar. Né, Jennifer? Verdade. Foi uma luta também. Ela também teve um passado onde ela bebia muito, né? Sim, Você me falou. também. Bebi bastante. E você parou. Parei. Então olha só, hein? Nós vamos chegar lá. Vem cá, filhão, dá um abraço aqui. Pode vir. Tá gravando, mas não tem problema. Vem, meu amor. Fala oi pra tia Jennifer. Bom dia, Rafa. Pessoal, clica no like, porque quando você clica no like, para você é de graça, mas pra gente ajuda muito. Por quê? Significa que você gostou e esse vídeo ele é compartilhado para mais pessoas. Se você tiver dúvida ou você que já conhece a Jennifer, faz um comentário lá, Jennifer, conta aquela história daquele dia, né? Que é tanta história que a gente não vai conseguir lembrar de tudo, né? E já segue a gente, né? Porque toda semana nós vamos colocar aqui um episódio novo que ela vai contar essa história que é da verdadeira brasileira. E caso você que não conhece a história de Jennifer, nunca viu ela na vida, mas você tem essa dúvida de como que ela, mãe, esposa, trabalha e consegue lidar com tudo isso ao mesmo tempo, manda aqui pra gente que a gente vai, né, responder, né, Jennifer? E essas duas questões que eu acho que são 2 marcos na sua vida, que você parou também de beber e de fumar, eu também fumei e também parei, então vou também contar o meu lado aqui da minha história. Sim, é troca de experiência. Troca de A gente experiência. vai ajudando um e ensinando os outros. E aprendendo também. E a Jennifer quis gravar isso aqui justamente porque ela sentia no coração dela uma vontade muito grande de compartilhar com mais pessoas, né, a transformação que ela está vivendo. Sim. Né? Ela foi assistir algumas palestras eu tenho um instituto de educação, ela foi assistir algumas palestras lá comigo, né? E aquilo você gostou, certo? Como fala? Me moldando, me mudando,
E a sede de aprender mais, de mudar, porque a gente abre mão por ter bastante filho, pelas correrias do dia, por batalhar, de correr atrás das coisas, a gente acaba abandonando aquela essência que é de aprender mais, de ter mais conhecimento nas coisas. Então isso aí como fala, como que eu posso dizer? Me deu Deu um estalo, me virou deu uma chave na sua cabeça. sim, de querer saber, querer aprender mais, conhecer coisas novas. E graças a Deus tudo está se encaminhando. Estou aprendendo, estou conhecendo essa família maravilhosa que me acolheu aqui. Sou muito grata por eles. Estou aprendendo muito com eles. Vem cá, filhão. Dá um oi aqui pra turma. Ai, olha lá, esse é o Rafael. Tchau. Até a próxima. Acabei de acordar, gente. Até a próxima, gente. Tchau, Um gente. abraço. Pronto, Rafinha. Quer pãozinho? Olha a torradinha.